Oi gente, eu sou a Mayara e vou explicar um pouco sobre projeções. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre as projeções ortogonais e as cartográficas. Dentro das cartográficas a gente vai conhecer a cilíndrica, a cônica e a azimutal. O que são as projeções? As projeções servem para representar objetos tridimensionais em superfícies planas, por exemplo, fotos, mapas, desenhos técnicos e plantas de casa. E como estamos transformando algo em 3D para 2D, algumas informações podem ser perdidas ou distorcidas. Por exemplo, quando tiramos uma foto, não conseguimos mostrar a profundidade real dela, e o mesmo acontece com os mapas. As projeções ortogonais representam um objeto usando diferentes pontos de vista. Ela é muito usada por engenheiros e arquitetos para representar peças, móveis e construções. Os principais tipos são a vista superior, a vista frontal e a vista lateral. E cada um vai mostrar uma parte diferente do objeto. O ponto projetado, na projeção ortogonal, usamos linhas perpendiculares ao plano. O ponto A é ligado ao plano por uma reta perpendicular e assim formando o ponto A. Ou seja, o ponto projetado é como a sombra reta do objeto sobre o plano. As projeções cartográficas, a Terra ela é arredondada, mas os mapas são planos. Por isso, qualquer mapa apresenta algum tipo de distorção. Vamos falar então sobre a cilíndrica, que é quase a mesma coisa que o mercador. A projeção cilíndrica é utilizada um cilindro envolvendo a Terra, e ela é muito usada em mapas mundos, mas as regiões próximas aos polos ficam muito deformadas. O mercador é um exemplo de projeção cilíndrica e ela preserva os formatos dos continentes, mas distorce as áreas. Por isso, a Groenlândia parece quase do tamanho do Brasil, mesmo ela sendo muito menor. E a Mercador, ela é utilizada no Brasil, no mapa mundi daqui. A cônica é usada como um cone ao redor da Terra, e ela funciona melhor em regiões de latitude média, como a Europa. A projeção azimutal, ela usa um plano tangente ao globo, e ela é muito usada para representar as áreas polares e aparece no símbolo da ONU. Agora vamos ver os exercícios da página 41. O exercício número 1 fala: os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. A cadeira é essa que vai aparecer aqui na imagem, e ela apresenta um X de frente. Então, esse X, olhando de lado, ele não vai existir. Então, a única opção correta é a alternativa C. Agora eu vou resolver a questão 2. A gangorra é um brinquedo que consiste em uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, que é o pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e alternamente impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Considere que a gangorra é representada na figura em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. A imagem vai estar aparecendo aqui. E a projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra, quando elas se encontram em movimento é. O certo dessa questão é a alternativa B, por causa que o movimento de sobe e desce projeta um segmento da reta vertical e um plano perpendicular à gangorra. Então, a única alternativa correta seria a B. Agora eu vou resolver a questão 3. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir, e Bruno deveria desenhar as projeções desse deslocamento no plano da base da pirâmide. O deslocamento descrito por João foi mova-se de pirâmide sempre que a linha reta do ponto A ao ponto E, a seguir do ponto E ao ponto M, e depois de M a C. O desenho que Bruno deve fazer é: a questão correta vai ser a alternativa E, por causa que no plano da base o desenho é composto pelos segmentos de reta que ligam a vértice de A ao centro e o centro ao ponto médio M de BC e M a C. Agora eu vou responder com vocês a questão 4. Os mapas árabes ainda desenhavam o sul em cima e o norte embaixo, mas no século
8, a Europa já havia restabelecido a ordem natural do universo. O norte estava em cima e o sul embaixo. O mundo era um corpo. Ao norte estava o rosto, limpo, que olhava o céu. Ao sul estavam as partes baixas, sujas, onde iam parar as imundícias e os seres escuros, que eram a imagem invertida dos luminosos habitantes do norte. A confecção de um mapa pode significar uma leitura ideológica do espaço. Assim, a projeção de Mercator, muito utilizada para a visualização dos continentes, caracteriza-se por alternativa correta, alternativa C, que é conservar as formas, mas distorcer as superfícies das massas continentais. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. Responder a última questão, que é a 5. A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o momento dessa projeção é... A alternativa correta é a letra A, por causa que a imagem ela é tirada de cima. E a alternativa A é a única que mostra a logo de cima.